Shalom, shalom. E aqui se inicia a parte 3 do meu testemunho. Como eu havia dito da última parte, aquela mulher a qual eu me recuso a emprestar aquela quantia em dinheiro, me manda um áudio. Eu lembro que foi num dia de domingo, eu estava com a minha família, com meu esposo, no jantar familiar na casa da minha sogra, e ali eu recebo um áudio da parte dela. Um áudio no qual, naquele momento, aquela mulher está muito furiosa e ela fala muitos palavrões e ela lança muitas palavras ruins sobre a minha vida. E ali ela me faz uma ameaça. Ela fala a seguinte frase: eu vou acabar com a sua vida e eu vou acender vela na sua bunda. Ela usa essa expressão. E ali eu apago aquele áudio, continuo ali com a minha família, com o meu esposo, confraternizando em família. E quando termina, eu retorno para minha casa. Continuo ali, só que depois desse dia, eu começo a ter algumas crises de ansiedade. Depois desse acontecido, eu passo a não dormir direito durante a noite. A minha filha começa a ter insônia e o meu esposo, ele começa a se comportar de uma forma diferente. Ele começa a beber de forma desacerbada, ele começa a beber de uma forma a qual ele não bebia antes. Ia chegar quase todos os dias em casa bêbado. E eu sem entender aquilo, né? Minha filha mal espiritual por um lado, o esposo pelo outro e eu por outro. E ali eu começo a ver vultos, começo a passar por uma grande opressão espiritual. Sem entender o que estava me acontecendo ali, né? E eu tinha esquecido, né, desse áudio, onde eu recebi essa ameaça. E aí eu começo a ver muitas coisas espirituais. Coisas que outrora eu nunca tinha visto. E se alguém me contasse, eu até duvidaria. E aí aquelas perturbações, elas começam a se intensificar. Dá 2, 3 horas da manhã, a minha filha não dorme. O meu esposo passa a chegar em casa todas as noites embriagado e começa a sofrer acidentes. Eu lembro que antes dele vir a óbito, ele sofreu 4 acidentes de motocicleta e no 5º ele veio a óbito. E quando ele falece, ele ainda estava se recuperando do último acidente que ele havia sofrido. E ali, eu em casa, passando, né, por tudo aquilo, as coisas piorou no dia que eu vi um demônio. Ele surge do chão e se materializa ali com a sombra, um demônio grande, um demônio com a sombra, com a fumaça negra. E ele aparece no meu quarto e aquela fumaça começa a tomar o ambiente. E eu percebo, na época, me lembro exatamente que ele começa a fazer assim com as mãos e aquela fumaça começa a tomar aquele ambiente. E uma voz que hoje eu sei que foi do Senhor vem até o meu ouvido e diz assim: levanta e ora. E eu levanto ali muito espantosa, sem entender bem o que me aconteceu. E pego a minha Bíblia e leio o Salmo 91, que naquela ocasião era o único que eu sabia ler, né? Eu li ali o Salmo 91, 23 e o 121. E ali eu começo a pensar: meu Deus, o que está acontecendo? Isso não pode ser. Eu nunca tive essas visões e agora eu estou vendo isso. Se eu falar para alguém, as pessoas não vão acreditar. E aí eu começo a viver esse ciclo, meu esposo bebendo e sofre um acidente, sofre 2 e sofre 3. A minha filha sem dormir, eu muito mal espiritualmente, perturbada. E para piorar a situação, eu começo a ouvir um barulho de sapo dentro de casa.
Então, assim, como eu tenho piscina, e já tinha naquela época que eu moro na mesma casa, então eu pensei, deve ter algum sapo, né, que saiu da piscina e deve que tá aqui pela casa. Só, irmãos, que a hora mais espantosa, a hora mais crucial, assim, que pra gente entender como o mundo espiritual é pesado, é por isso que a gente tem que estar em Deus e verdadeiramente em Deus. Eu percebo que aquele barulho, ele tá vindo, não é do ambiente. Eu percebo que aquele barulho tá vindo de mim. Que aquele barulho tá vindo do meu interior. E ali eu entro em desespero. E o mais terrível disso é que eu não conseguia me abrir com ninguém. Eu não conseguia falar pro meu esposo. Eu não conseguia falar com os meus irmãos. Eu tinha contato, né, das minhas irmãs, só que eu não conseguia me abrir com ninguém. E ali eu começo a viver esse drama. E aí aquele barulho vinha e ele passava e eu ficava, meu Deus, o que é isso? E aí eu ficava bem paradinha, eu me deitava e ficava bem quietinha para me ver se eu estava ficando doida ou se aquilo era real. E eu ficava bem quietinha. E de repente vinha aquele barulhozinho, né, que o sapo ele faz, e ele dá aquela paradinha. E aquilo, irmão, era desesperador, porque eu sabia que estava vindo de mim. E eu lembrei de alguns fatos que a minha mãe me contava na infância, minha mãe avó, né? E aquilo me deixou desesperada. E aí eu comecei a ver mais vultos e a ficar muito aflita. E eu falava, não, agora eu vou morrer. Só que aí, no meio daquela turbulência toda, eu tive uma ideia. Eu sei que não foi minha, não é mérito meu, mas o Senhor me impulsionou. Eu lembro que numa sexta-feira, eu peguei o meu carro, pus a minha filha dentro e saí desesperada pela rua. Eu saí procurando uma igreja e eu pensava assim, aonde tiver uma igreja aberta eu vou entrar. Eu vou entrar porque eu sempre soube que Jesus faz, né? Eu sempre fiquei sabendo que o Senhor, Ele fazia qualquer coisa. E nas entrelinhas dos meus testemunhos, quando eu estava presa na minha última cadeia que eu tive, em cárcere, eu tive uma experiência com Deus. Eu fiz uma promessa com Deus, só que eu não cumpri essa promessa. Então, mediante aquela experiência que eu havia vivido ali na cadeia, e Deus ele me deu a vitória, ele se apresentou para mim que Ele era Deus, eu sabia que Deus ele fazia, que Ele quebrava qualquer trabalho, Ele fazia qualquer coisa. E mais à frente eu vou contar como é que foi essa experiência minha, como foi essas entrelinhas dessa experiência que eu tive com Deus, que eu fiz uma aliança com Deus, mas eu não cumpri. Quando eu saí da prisão, eu não cumpri. E ali Deus me dando mais uma chance, e o Senhor fala, procura uma igreja. E eu pego meu carro com a minha filha e saio procurando uma igreja, saio nas ruas e eu vejo uma igreja aberta. E eram 2 e alguma coisa, e naquela igreja tinha uma reunião que acontecia às 15 horas. E ali eu fico. E quando eu chego naquela igreja, eu lembro que estava trocando uma música da Bruna Carla. E aquela música fala muito comigo. Eu choro bastante ali, ouvindo aquela canção, ouvindo aquela palavra. E quando termina aquela reunião, ali havia um casal de pastores, uma esposa e um pastor. E ali eu converso com eles, eu confio a minha vida a eles, eu me confidencio ali o que está acontecendo. Aquele casal de pastor, com muito amor, zela de mim, ora por mim e me despede. Naquele momento eu me senti bem. Só que quando eu volto para minha casa, começa a acontecer tudo de novo. Quando eu piso na minha casa novamente, a aflição volta, a perturbação volta. E eu começo a ter aquelas crises novamente, de vultos, né? De tudo aquilo que estava me acontecendo antes.
E aí eu fico ali em casa e eu não me contento. O Senhor diz assim, vai, à noite você vai de novo. E quando foi no mesmo dia, que era uma sexta-feira, eu pego meu carro novamente, a minha filha, e nisso meu marido bebendo. E aí eu procuro uma igreja. Saio com meu carro desesperada. Vou na igreja que eu fui às 15 horas, essa igreja está fechada. E eu saio procurando qualquer igreja que estivesse aberta. E eu lembro que de longe eu avistei uma igreja. E ali eu paro meu carro. E uma igreja que estava lotada. Ali estava havendo um movimento, né? Aqueles crentes falando em línguas. Estava havendo ali um reteté, um mover do Espírito Santo. E ali eu fico um pouco atrás, ali perto da porta. E eu vejo no altar um homem careca pregando. Eu vejo um homem pregando a palavra. E aquele homem começa a me confrontar naquela pregação. Aquele homem começa a dizer que esteve preso. Que lá naquele lugar ele fez uma aliança com Deus. E ele estava ali pregando, cumprindo tudo aquilo que ele havia prometido para o Senhor. E eu me lembrei que há 6 anos atrás, né? Eu prometi em 2010, nós estamos em 2016 agora. Eu me lembro que eu também havia feito uma promessa com Deus. E eu não cumpri. E aquele homem começa a pregar e falar da vida dele. E aquela pregação parece muito com a minha vida. Só que ao contrário de mim, aquele homem, ele cumpriu a promessa. E ele está ali testificando de tudo que Deus fez na vida dele. E eu me lembro que ele fita os olhos em mim. E ele diz, você jovem, você que está aí atrás. O Senhor te trouxe aqui. Aí ele pediu para mim chegar à frente. Para as pessoas dar espaço para mim chegar próximo ao altar. Quando eu chego ali, perto daquele altar, aquele pregador disse assim, Deus, ele tem algo contigo, mulher. E fizeram um trabalho para te matar. Eu vejo, ele dizendo para mim, eu vejo uma cova aberta, com a cruz, e foi contando os detalhes. E ele diz assim, e a sua sepultura está aberta. Mas o meu Deus está fechando ela hoje. E ali, aquele pregador tira os casacos que ele estava usando e joga em mim. Eu embaixo do altar, o altar era um pouco alto. Ele joga o casaco em mim. Quando ele joga aquele casaco em mim, eu caio para trás. Eu não sei se vocês aqui já viram aquele filme Matrix, que a pessoa cai para trás assim com uma força muito poderosa. Então foi aquilo ali que aconteceu comigo. E eu caio para trás e não vejo mais nada. Hoje eu entendo que ali eu manifestei com aqueles demônios que já estavam reivindicando a minha alma. E ali aquele homem guerreia pela minha alma e me tira daquela cova, daquele trabalho que já estava decretado para ceifar minha vida. Depois de algum tempo, eu não sei precisar, eu volto a si. E ele faz... Eu lembro que quando eu me levanto do chão, irmãos, eu olhava, a minha ótica era outra. Eu estava leve. Eu estava liberta. Eu
queria dizer para todo mundo que Jesus é bom. Eu queria sair na rua e abraçar todo mundo e dizer que Jesus é maravilhoso. Eu olhava para o mundo assim, eu via tudo lindo, tudo alegre. Eu estava leve, estava livre. E aquele homem faz um apelo. Se eu queria aceitar Jesus. E ali eu aceito, Senhor. Ali eu aceitei Jesus. Retomei a minha aliança com Deus. E vou para casa. Vou para casa. Esperar o meu esposo chegar. E aí, irmãos, começa uma outra luta minha. Que era contar para o meu marido que agora eu era cristã. E eu tinha medo de falar para ele que agora eu era cristã. E eu começo a frequentar, né, a igreja e chamar ele para ir comigo. E não contando que eu era cristã. Ele me acompanha algumas vezes, mas não dá muito lugar. E continua ali, né? Passava 2, 3 dias, ia beber de novo, chegava bêbado. E sofre mais um acidente. E ali eu já frequentando a igreja. Quando eu chegava em casa, eu não via ele. Quando eu chegava da igreja, ele não estava. Mas o meu esposo, ele não era assim. Meu esposo era um homem que só saía na minha companhia. Um homem maravilhoso, um pai maravilhoso, um esposo muito exemplar. Só que antes dele falecer, uns 2 meses antes, ele muda o comportamento. E eu era bebê na fé, não entendia de nada. E aí eu chegava da igreja e ia procurar ele, né? Então eu sabia onde ele estava, né? Alguma distribuidora perto, então já sabia onde ele estaria. E eu ia ali e eu lembro que eu começo a orar. Eu começo a sentir desejo de ler a palavra. E todas as vezes que eu ia orar, aquele homem vinha e falava palavras. E começou meio que querer manifestar. E o diabo dizia assim na boca dele: eu vou acabar com a sua vida. Eu vou quebrar a sua crista. E falava coisas terríveis. Hoje eu entendo que não era ele. Era o próprio diabo. E ali eu caminhando com Cristo, mas ele não, né? E eu lembro que um amigo nosso em comum, né? Era um casal de amigos. O esposo dessa moça faz aniversário e nos convida para ir, né? Aí ele vai na frente, começa a beber e eu vou atrás. Depois eu e a minha filha, a gente vai de carro atrás e ele havia já ido na frente de motocicleta. E ali eu percebo que o meu esposo, ele começa a beber muito. E eu lembro até da substância que ele estava ingerindo e muito. Era uma bebida chamada Velho Barreiro. Ele começa a beber muito e aquilo começa a me preocupar. E eu começo a pedir para ele: vamos embora, vamos embora. E ele não estava me dando ouvidos. E teve um determinado momento que ele quis vir. Só que ele falou assim: eu vou lá, mas eu vou voltar. Estava muito irado ali naquela ocasião. E o meu esposo começa a vir de motocicleta e eu começo a vir atrás. E eu percebo que ele começa a correr muito. Acelerar muito a moto. E eu tento acompanhar ele. Eu e a minha filha atrás. Eu entendo que ali, eu não sei se Satanás cegou ele ou se incorporou nele, mas algo espiritual houve ali naquele momento. Ele acelera essa moto
em grande velocidade. E ele sozinha, eu atrás com a minha filha, e eu vejo ele sozinho acelerando e arremessando a moto contra um poste. Não tinha carro, não tinha nada. E ali ele cai, já praticamente morto. Na hora eu clamo o Senhor. E eu pego a minha Bíblia naquele momento. Já tava sendo esses crentes de andar com a Bíblia na bolsa. E eu lembro que eu toquei nele. A minha Bíblia é manchada com uma palavra muito forte que Deus me deu na Bíblia. E através dessa palavra que o Senhor me deu, eu lembro que foi porque ele não quis mesmo, sabe? Porque o Senhor não é invasor. Porque o mesmo Deus que me deu uma chance é o mesmo Deus que daria para ele. E aí, meu esposo, ele vem a óbito. Ele vem a óbito. E ali, eu fico desolada, sem entender muita coisa, mas ao mesmo tempo já entendendo algo. Isso, meu esposo ele falece numa sexta-feira. No sábado ele desce às sepulturas. E domingo, irmãos, eu estava na igreja. E aqui se inicia como me firmar em Deus. Começou ali a minha caminhada com o Senhor. Foi quando eu chego na igreja, né? Que a partir daqui para frente, aí já começa a minha luta para se firmar e receber o Espírito Santo. E nesse entremeio, eu tenho algumas recaídas, tenho algumas reconciliações, mas nunca mais, desde então, eu pude viver sem o Senhor, né? E ali, depois de um tempo, o Senhor, ele me batiza com o Espírito Santo. E eu começo a caminhar com Cristo. Deus, ele começa a me usar no meu ministério. E daí pra frente, começa a minha caminhada com Deus. Já viúva, mas com o Senhor. Amém? Esse é o meu testemunho. Que Deus te abençoe. E que através do que eu te contei, você possa enviar esse testemunho para alguém que de repente precisa de ouvir uma palavra e precisa de reatar alguma aliança com Deus. Reate a sua aliança com o Senhor. Ele me deu uma oportunidade de reatar a minha aliança que eu fiz com Ele lá atrás e não havia cumprido. Então, não deixe a oportunidade de reatar aquilo que você prometeu a Deus. Amém? Que Deus os abençoe e até uma outra oportunidade, se assim o Senhor me permitir.